Obrigada por essa entrevista. So in 2016, Brazil made international headlines for all the wrong reasons. I would like for you to describe, in your opinion, what's happening in the country. O Brasil vive um momento sui generis. Durante 12 anos de governo do PT, pelo menos até 2014, o PT conseguiu no governo fazer com que o Brasil se transformasse num protagonista internacional. O Brasil conseguiu ter uma grande participação na OMC, o Brasil conquistou a Copa do Mundo, conquistou as Olimpíadas, o Brasil era para ser a quinta economia do mundo. O Brasil, com o projeto de fome zero, conseguiu se transformar num destaque mundial. E de repente, ou seja, nós entramos em 2014 e ganhamos as eleições pela quarta vez consecutiva, sabe? Aí começou a acontecer as coisas que não deveriam ter acontecido, ou seja, nós começamos a ter dificuldade de fazer um ajuste que era necessário fazer, e um ajuste por conta de uma forte desoneração e isenção fiscal que foi feita no Brasil entre 2011 e 2014 para manter o nível de emprego, para manter as políticas sociais, e nós desoneramos demais. E desoneramos, às vezes, sem contrapartida com os trabalhadores, e de repente a gente percebeu que estava entrando menos dinheiro e saindo mais dinheiro. Não era porque o governo tinha gastado demais, era porque o governo tinha desonerado demais, né? O governo devolveu para os empresários parte do imposto. A presidenta Dilma, então, tomou a atitude de propor um ajuste. Esse ajuste não pôde ser negociado com o conjunto dos trabalhadores, foi mal recebido e, a partir daí, nós começamos a entrar numa roda viva negativa. Além dessa questão econômica, que, na minha opinião, é sempre a coisa mais grave, porque quando a economia vai mal, você tem menos emprego, você tem menos salário, você tem menos sonho e menos esperança. Ou seja, então essa é uma coisa muito grave. E a outra coisa grave que combinou com isso é que, por conta da queda da presidenta Dilma, a direita e os conservadores acharam que tinham o direito de rasgar a Constituição e derrubar a presidenta Dilma. Então começou um processo de tentativa de impeachment contra a presidenta Dilma, com base numa denúncia falsa, numa coisa chamada pedalada, ou seja, como se a presidenta tivesse gasto um dinheiro antecipado dos bancos públicos e não tivesse reposto esse dinheiro, quando, na verdade, todos os governos fizeram isso ao longo da história do Brasil. E por conta disso, construíram uma maioria conservadora e conseguiram, tanto na Câmara quanto no Senado, votar o afastamento da presidenta Dilma. Então, o Brasil, nesse instante, vive um golpe, sabe, parlamentar, que é uma vergonha para o Brasil. This has also been a difficult year for you. You've been involved in certain corruption scandals. You are a defendant in 3 criminal investigations. Last week, new accusations emerged. Does that surprise you that these accusations keep coming? And what is your reaction to the latest accusations? Olha, eu penso que qualquer ser humano deve perceber como é que eu recebo essas denúncias. Primeiro, com muita tranquilidade, porque tenho consciência do que eu fiz no governo. Segundo, a impressão que eu tenho é que eles não querem criminalizar o Lula, eles querem criminalizar o meu governo. Eles querem criminalizar tudo o que nós fizemos. A última agora é sobre os caças suecos que o Brasil comprou. É uma coisa tão absurda, que um procurador que faz uma denúncia dessa, ou ele é analfabeto, ou ele tem má fé, ou é mau caráter. Ele não pode ser um cidadão normal. Porque ele sabe que a presidenta era Dilma. Para ele dizer uma sandice dessa, ele tem que dizer se eu corrompi a aeronáutica, se eu corrompi o governo da Dilma, se eu corrompi o Congresso Nacional, ou se eu corrompi o governo sueco. Porque eu não era mais governo, e para comprar os caças é uma coisa que depende única e exclusivamente da presidente. De forma que eu fico indignado como ser humano, tranquilo como político, sabedor das coisas que eu fiz, e eles têm que saber que se eu votar, vou fazer o mesmo. Vou fazer mais e melhor ainda. Porque o que eles estão fazendo hoje é tudo, menos apurar corrupção. Eles estão fazendo espetáculo de pirotecnia, acusando sem provas, e eu, sinceramente, não sei quando isso vai terminar. De forma, Nelise, que eu estou aí, quer dizer, esperando toda semana ter um show.
Toda semana tem um espetáculo. A impressão que eu tenho é que a imprensa faz, sabe, uma espécie de um roteiro. Sabe, é como uma novela. Então, todo dia tem que terminar com uma certa suspense. O que vai acontecer na sexta-feira? Então, na sexta-feira acontece uma denúncia para ser explorada no sábado e no domingo pela imprensa escrita, para aparecer nos principais jornais do sábado, e na segunda-feira fica tudo tranquilo. Quando é na sexta, volta outra notícia. É um roteiro, é como se estivéssemos vendo uma novela. Agora, o que acontece de verdade, que eu acho que eles estão indignados? É que cada vez que eles me batem, cada vez que eles me acusam, eles precisam saber que eu tenho uma relação com a sociedade que não é de ontem. É uma relação de vida que eu tenho com a sociedade. A segunda coisa é que toda vez que eles fazem umas pesquisas de opinião pública, eu apareço em primeiro lugar para ser presidente da República. Tá? Então eu não sei como é que eles vão fazer. Eu não sei. Eu acho que eles estão com mais problema do que eu. Eu só tenho que dizer a verdade. Eu só tenho que dizer, e eles, pelo contrário, eles têm que provar que o que eles estão falando contra mim não é mentira. So your criticism is the way this is being conducted, this investigation? Minha crítica é a maneira como está sendo conduzida, e a minha crítica é a quantidade de mentiras que eles contam todo santo dia. Porque se tivesse um fundo de verdade, se tivesse uma coisa, sabe, que você pudesse agarrar, uma prova material, uma conta bancária minha em Istambul, que tivesse 0,5 dólares, ou seja, depositado, uma conta minha não sei aonde, sabe? Se tivesse qualquer sinal de mudança de comportamento na minha vida, sabe? Eu acho que eles até poderiam ter razão. Então, eu só penso o seguinte, ou seja, da mesma forma que eles estão há 2 anos me acusando, da mesma forma, eu espero que quando essa sangria terminar, eles tenham, pelo menos, altivez de pedir desculpas ao Brasil pelo que fizeram comigo, pelo que fizeram com a Dilma, pelo que fizeram com o PT. Eu acho que pelo menos um pedido de desculpa nós merecemos. E você sabe que eu estou processando todos eles. Cada vez que alguém contou uma mentira, eu abro um processo. Your lawyers filed a petition with the UN, with its Human Rights Committee. What do you think will happen with that? Não, na verdade, o pedido espera que haja um debate mundial, numa instância importante como o Escritório de Genebra, para que fique bem claro que ninguém tem mais poder do que a Constituição. Eu não quero atrapalhar o juiz Moro de fazer o trabalho dele. Agora, o que ele não pode é se comportar como se fosse ungido, sabe? Para resolver o problema da humanidade, desrespeitando critérios democráticos, critérios jurídicos, critérios de direitos humanos. É a única coisa que eu quero. É que ele faça as coisas dentro da lei e que não se autodetermine, sabe, rei dos reis. I would like to talk now about the impeachment against President Dilma Rousseff, your protege, your successor. Her supporters and yourself have described this process as a coup. How can it be a coup, seeing as how the Brazilian Constitution foresees the impeachment and it was followed by the Supreme Court? Olha, está previsto na Constituição que qualquer partido político ou qualquer conjunto de organização da sociedade pode pedir o impeachment de um presidente da República. Entretanto, quando você pede o impeachment, ele é analisado, sabe, se tem veracidade ou não. Houve crime, sabe? No caso da Dilma, não houve crime de responsabilidade. Está provado que não houve crime de responsabilidade. Não existe nada que diga que tenha tido crime de responsabilidade. Ora, como você constitui uma maioria parlamentar, aí chegou o momento que você não precisa mais provar. A verdade aí não prevalece mais, prevalece a vontade. E a vontade da maioria congressual conservadora, alguns de extrema-direita e de direita, era preciso tirar o PT do governo. You say she's innocent and it's something that happened in the Congress, but I've been here and I've seen hundreds of thousands of people in the streets demanding her to resign. So how do you explain such a lack of support? É verdade que muita gente não queria a presidenta Dilma, mas também não queria o Temer. Né? É bem verdade. Então, veja, o que o povo imaginava? O povo imaginava que se você tirasse a Dilma, você ia ter a escolha de um outro presidente, quem sabe pela eleição direta. Que é isso que nós entendemos que deva acontecer.
Ou seja, o Brasil não pode ficar mais 2017, mais 2018 na situação que está, com um presidente rejeitado como o Temer é. Então, eu acho que a melhor solução agora é os partidos políticos discutirem, quem sabe, uma PEC, uma emenda constitucional, e recuperar o direito do povo escolher o seu presidente da República outra vez pelo voto direto. Sabe, não haverá solução para o Brasil se não houver um governo que tenha credibilidade. A palavra confiança num governo, ela vale 50% do sucesso do governo. Se ele tiver confiança da sociedade, até em momentos difíceis ele consegue fazer as coisas. Se ele não tiver confiança da sociedade, em momentos bons ele não consegue fazer as coisas. Então é verdade, o povo não queria a Dilma, mas o povo também não quer o Temer. Então é preciso encontrar a solução. Qual é a solução? Eleições diretas para presidente da República. A recent poll has suggested that at least 63% of Brazilians would like to see President Michel Temer resign and new elections be called. Do you expect this to happen before the end of the year? Se depender do governo, não. Veja, eu tive conversas com o presidente Temer quando ele era vice-presidente. O Temer é um advogado constitucionalista. Ele sabe que foi um golpe. Ele sabe que a cassação da Dilma foi eminentemente política. Ele sabe disso. E ele confessou isso para muita gente. Mas ele resolveu participar disso. Participar por quê? Porque eu acho que ele viu no golpe a única chance dele ser presidente da República. Portanto, quem se dispôs a ser presidente da República em função de um golpe, de uma ação parlamentar feita com base num crime que não existiu, não vai tomar atitude própria de abandonar o cargo para ter eleição direta. Eu acho que a sociedade brasileira vai ter que fazer um esforço muito grande, muitas manifestações, muito acordo partidários, para que a gente possa consertar o país. A única coisa, Annelise, que eu posso te dizer e poderia dizer ao povo turco é que não é normal um país que tem tão pouco tempo de democracia como o Brasil, 30 anos apenas, ou seja, que estava dando certo, sabe? Não é possível a gente voltar ao tempo em que é o Congresso que indica o presidente da República. Ou seja, portanto, a eleição direta é uma necessidade para que o povo brasileiro tenha a chance de escolher uma pessoa que saiba cuidar deles. Let's talk about the media now, because as a Brazilian national, I followed the local coverage of this political crisis, and it became very clear that the coverage here in Brazil of this crisis wasn't impartial. Journalists got to the point that they were asking people to go out in the streets and protest against President Dilma Rousseff. What kind of role did that play in this crisis? Olha, contribuiu muito. A verdade é que o comportamento da mídia no Brasil é pouco democrático, ou seja, você tem 3 revistas, 4 principais jornais do Brasil e os principais jornais da televisão, não vou nem falar da internet ainda, ou seja, aqui trabalharam muito para vender coisas negativas contra o presidente. E agora os mesmos que vendiam contra Dilma tentam vender coisas favoráveis do atual governo, que o povo sabe que não é verdade. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que foi criada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado manchetômetro. Eu participei de uma reunião há poucos dias atrás e o professor organizador do manchetômetro, que vai atualizar o ano inteiro, ele tem um dado que é um pouco a realidade. De janeiro de 2016 até agosto de 2016, só o Jornal Nacional da Globo publicou 14 horas de matérias negativas contra mim e nenhuma favorável. 14 horas significa 7 partidas de futebol ou significa 30 dias de novelas, falando contra uma pessoa, acusando uma pessoa, denegrindo a imagem da pessoa. Isso foi feito com a Dilma. Isso foi feito com a Dilma. E não é por falta de diálogo, que a Dilma manteve diálogo com todo mundo. A Dilma fez dezenas de reuniões com os donos dos jornais, com o dono da televisão, sabe? E não resolve porque é uma questão ideológica.
Eu chego a dizer que é uma questão de pele, sabe? O PT querer governar esse país, sabe? O PT, se completa o mandato da Dilma, seria o partido que mais tempo governou o Brasil. Mais do que Getúlio, que governou 15, de 30 a 45. Sabe? E depois do PT se meter a fazer com que as empregadas domésticas tenham direito. Sabe? O PT se meter a achar que os pobres da periferia podem fazer universidade. O PT achar que pessoas de cidade pequena do interior podem ter extensões universitárias, podem ter escolas técnicas. Aí é demais. Aí é afrontar uma cultura elitista de 500 anos que sempre governou o Brasil para 35% da população. Então eu acho que a imprensa não perdoou isso, né? Eu até brinco às vezes que eu duvido que alguém salvou mais a imprensa brasileira do que no meu governo. Tá? Porque estava todo mundo endividado, estava muita gente quebrando, ainda deve ter muita gente devendo para o governo, sabe? E nós sempre fizemos questão de não apertar a forca, porque para nós queríamos democracia levada às últimas consequências. Exercer a democracia é a coisa mais sagrada. Dar o direito de criticar, ter o direito de responder. Do you regret having done that? Não, não me arrependo, não. Sabe, na verdade, eu às vezes me arrependo de não ter conseguido, com antecedência, ter colocado para votar no Congresso Nacional uma regulação dos meios de comunicação no Brasil. Porque a nossa regulação é de 1962. Você veja que a gente não tinha nem fax, nem internet, não tinha nada. Era telefone daqueles de... Ou seja, o nosso meio de comunicação é muito antigo. E você tem 9 famílias que são donas de todos os meios de comunicação num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial. Então, eu sinceramente, acho que o PT não precisa nem esperar votar o governo. Acho que os deputados do PT têm que apresentar uma proposta de regulação. Não queremos uma regulação à la China ou à la Cuba. Queremos à la Inglaterra, à la Estados Unidos, à la Alemanha, sabe? Nós não queremos nada que impeça a liberdade de imprensa. Mas o que nós queremos é que liberdade tem que ser acompanhada de responsabilidade. Né? Porque é o que falta no Brasil. What do you hope these multiple crises will teach Brazil? Can the country take anything, learn anything from this process? Olha, eu gostaria que o Brasil voltasse a ter tranquilidade. Tranquilidade na política, por isso nós precisamos de uma reforma política profunda, porque grande parte dos partidos que existem hoje no Brasil são fisiológicos, não representam nada, e é muito complicado você discutir coalizão política com partidos fisiológicos. Portanto, o Brasil precisa de uma reforma política. Eu gostaria que o Poder Executivo voltasse a funcionar governando o país. Eu gostaria que as instituições todas voltassem a funcionar corretamente. Sabe, que a economia voltasse a funcionar para que o Brasil tivesse tranquilidade. Sabe, para que o Brasil vivesse o período que ele viveu de 2003 a 2012, a 2014. Sabe, o Brasil era cheio de esperança. Pesquisas internacionais mostravam que o brasileiro era o povo mais otimista do mundo, que era o povo que mais acreditava no futuro. Sabe, essas coisas nós precisamos voltar a acontecer no Brasil. E por isso eu defendo que nós precisamos voltar à normalidade. You spoke about the people, the Brazilian people, who are very disillusioned with politics. Can you fix this? Can you come back? What are your plans for 2018? Will you run for office again? Olha, antes de chegar a 2018, nós temos que pensar 2017. Eu, nesse momento, estou defendendo que o meu partido, que outros partidos de esquerda, nós criamos uma organização chamada Frente Brasil Popular, que envolve alguns partidos de esquerda e muita gente do movimento social. Acho que o movimento sindical, nós precisamos construir uma proposta alternativa para o país nesse momento. Ou seja, o que nós temos que fazer? Nós temos que produzir um programa que possa falar com a sociedade brasileira, mostrando para ela que há outro caminho a ser seguido,
que há a esperança para a gente no país, se a gente acreditar na gente. Se a gente acreditar no Brasil, se a gente acreditar que é possível você diminuir a dívida pública bruta em relação ao PIB, fazendo o PIB crescer, e não, sabe, fazer a dívida crescer diminuindo o PIB. Ou seja, é possível outro caminho. Nós já provamos que é possível outro caminho, nós já fizemos que é possível outro caminho. E tem gente que não gosta quando eu digo a solução mais importante para o Brasil é incluir o povo trabalhador, o povo pobre, no orçamento da União. Quando eles forem incluídos no orçamento da União, você vai perceber que as coisas começam a melhorar, porque o dinheiro começa a circular. E quando o dinheiro começa a circular, tudo começa a melhorar no país. Você deve estar percebendo que a situação do Brasil hoje é assim. A União não tem nenhuma capacidade de fazer investimento por parte do governo federal. Os governos estaduais estão todos quebrados. Alguns não conseguirão pagar o salário de dezembro. Os governos municipais estão todos quebrados. Os bancos não estão emprestando dinheiro, nem privados nem públicos. Tá? Os empresários não estão fazendo investimento porque não confiam na política. E o dinheiro de fora também está vindo apenas para comprar ativos prontos e não para gerar novos empregos. Então, como é que pode funcionar uma economia se aqueles que deveriam ser responsáveis pelo funcionamento da economia estão paralisados? Ou seja, alguém tem que dar um voto de confiança ao Brasil. Alguém tem que dar um voto de confiança à sociedade e falar, gente, não dá para ficar parado. Sabe, o mundo é redondo, o mundo gira, mas ele não vai passar por aqui, sabe, com fortuna se a gente não trabalhar. Nós temos que andar, nós temos que trabalhar, temos que fazer proposta nova, fazer algo que não foi feito ainda. It does sound a lot like you're running for office in 2018. É bem possível que no momento certo eu volte a pensar nisso. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, por tudo que já fiz nesse país, de que é possível, sabe, a gente juntar pessoas de bem nesse país para consertar o Brasil. Você tem empresários que querem participar, você tem sindicalistas que querem participar, você tem intelectuais, você tem uma juventude que está ansiosa, que está... Sabe, se você não oferecer um caminho, se você não oferecer uma oportunidade, sabe, e essa gente que é na desesperança, tudo fica pior. Tudo fica pior. Se você não trabalhar, sabe, o subconsciente da confiança da pessoa, do acreditar, do que eu posso, sabe, o país não vai se recuperar. E tem uma coisa que nós fizemos no meu governo, que era recuperar a autoestima do brasileiro. Sabe, fazer o brasileiro jogar fora o complexo de vira-lata, o complexo de ser inferior, um complexo de país nanico que não podia nada, e dizer, eu acredito em mim e eu vou aonde eu bem entender. É assim que a gente vê isso na vida. Sabe? Então, eu digo para todo mundo, olha, se eu vim da onde eu vim, nasci onde eu nasci, passei o que eu passei e cheguei a presidente da República, significa que 204 milhões de pessoas com a mesma disposição minha pode fazer muito mais nesse país. Eu fui a Copenhague conquistar as Olimpíadas e lá eu dizia com lágrimas nos olhos, esse país será a 5ª economia mundial durante as Olimpíadas. E a gente chegou à 6ª. Poderia ter sido a 5ª. Se a gente não deixasse o país afundar. Sabe? Então você sabe que andar de bicicleta é legal, mas se você, sabe, parar de pedalar, você cai. Né? A bicicleta não fica em pé o tempo inteiro. Então, o Brasil está precisando pedalar sem parar para a gente não cair, levantar e ir embora e voltar a ser uma pátria, sabe, extraordinariamente fantástica, como é o povo brasileiro. O povo brasileiro é tão fantástico, né, Lírio? Eu fico imaginando que povo do mundo conta piada sobre sua própria desgraça. Só nós. Sabe, inventa música da nossa desgraça, só nós. Sabe, então esse povo não merece estar passando pelo que está passando. Não merece. Mr. President Lula, thank you very much for talking to TRT World. Thank you very much, Mr. President.